Bom dia, bem-vindo aos internautas que acompanham o maravilhoso canal do professor Eustáquio Presley. Bom dia! Hoje são 10 de maio de 2022, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais uma questão envolvendo exame psicotécnico que apareceu em um concurso público realizado aqui em Brasília em 2015. O órgão que elaborou as provas foi a Fundação Funiversa, que era agregada à Universidade Católica aqui em Brasília. Então vamos a mais uma questão de exame psicotécnico. E, sempre repito aqui, um excelente exercício mental. Então vamos resolver essa questão. Vamos lá. Temos aí, entre parênteses, Funiversa, que é a fundação, Funiversa. E a prova e a data da prova, 2015. E o enunciado da questão. Rafael, Souza, Carlos, Jairo e Adão, papiloscopistas da Polícia Civil do Estado de Goiás, nasceram em Goiânia, Ceres, Anápolis, Abadiânia e Rio Verde, não necessariamente nessa ordem. No mês de janeiro, eles participaram de um curso de especialização em Goiânia para aprimorar e padronizar procedimentos referentes a locais de crimes. Rafael, Carlos e o nascido em Rio Verde desconhecem pesquisas necropapiloscópicas. O que nasceu em Anápolis dividiu o alojamento com Adão. Rafael, Carlos e Jairo zombaram do sotaque do que nasceu em Abadiânia. No almoço de final do curso, o que nasceu em Goiânia, Carlos, Jairo e Souza comeram um delicioso frango com pequi, e o de Anápolis preferiu churrasco. Com base nessa situação hipotética, é correto afirmar que, e aí as opções A, B, C, D, E. O que essa questão quer? Ela quer que você descubra a única opção que traga duas afirmações corretas, as duas, sobre personagens aí da questão. Então você vai procurar a única opção correta. Em 4 opções aí, informações incorretas, em 4. Apenas uma opção traz as afirmações, as duas corretas. É essa a opção que a questão quer. Então, gente, vamos resolver mais um problema aí. Como sempre faço aqui, vamos pegar os dados e colocá-los numa folha à parte, para que fiquem visíveis. Isso facilita aí a solução do problema. Então vamos lá. Veja aí os dados da questão que eu trouxe para uma página aqui. Veja como fica mais visível a coisa. E assim a gente encontra com mais facilidade aí a solução. Então veja, na questão são 5 rapazes aí. Rafael, Souza, Carlos, Jairo e Adão. E aí 5 cidades do estado de Goiás. Eu conheço 4 cidades aí. Conheço Goiânia, Ceres, Anápolis e Abadiânia. Agora Rio Verde não conheço, aqui no estado de Goiás, perto de Brasília. Muito bem, então vamos descobrir em que cidade cada um nasceu. Para isso eu preciso de informações. E as informações trazidas pela questão e não inventadas por mim estão aqui, as 4. Só que eu as coloquei aqui em destaque, porque isso facilita a solução do problema. Então, coloque aí, vamos descobrir quem nasceu onde aí. Vamos aí, pegue um papel e uma caneta para depois a gente voltar à questão e resolver lá. Certinho? Então vamos aí. Veja as informações 1, 2, 3 e 4. Veja aí as informações. Você pode começar com qualquer informação, mas o mais fácil é você começar com o maior número de informações sobre uma pessoa. Então, analisando as informações abaixo, as 4, o Carlos é o mais citado aí.
nas informações. Então vamos começar com Carlos, descobrir onde ele nasceu. Então vamos lá. Olhando as informações aí, as informações 1, 3 e 4, 1, 3 e 4, trazem aí o Carlos. Então, como ele é o mais citado, vamos começar com Carlos. Então veja aí a informação número 1, diz assim: Rafael, Carlos e o nascido em Rio Verde desconhecem pesquisas necropapiloscópicas. Ora, é dito aí, Rafael, Carlos e o nascido em Rio Verde, ou seja, Rafael, Carlos e aquele que nasceu em Rio Verde, olha aí, desconhecem pesquisas necropapiloscópicas. Então é dito aí que Carlos, na informação número 1, o Carlos não nasceu em Rio Verde, já sabemos. Porque quem nasceu em Rio Verde foi outra pessoa, que juntamente com Rafael e Carlos, desconhecem pesquisas necropapiloscópicas. Então, na informação número 1, Carlos não nasceu em Rio Verde. Já sei logo. Vejamos a informação número 3. Ela diz assim, que Rafael, Carlos, olha aí o Carlos de novo, Rafael, Carlos e Jairo zombaram do sotaque do que nasceu em Abadiânia. Então, pela informação número 3, sabemos também que Carlos não nasceu em Abadiânia, porque o Carlos foi um dos rapazes que gozou do sotaque daquele que nasceu em Abadiânia. Então, Carlos também não nasceu em Abadiânia. Viu aí? Vejamos a informação número 4. Ela diz assim, no almoço de final do curso, o que nasceu em Goiânia, Carlos, Jairo e Souza comeram um delicioso frango com pequi, e o de Anápolis preferiu churrasco. Então, pela informação número 4, o Carlos também não nasceu em Goiânia, porque é dito aí, na informação 4, o que nasceu em Goiânia, ou seja, aquele que nasceu em Goiânia, juntamente com Carlos, Jairo e Souza, comeram frango com pequi, e o que nasceu em Anápolis preferiu churrasco. Então, pela informação número 4, sabemos também que Carlos, melhor dizendo, Carlos, não nasceu também em Goiânia, e que Carlos também não nasceu em Anápolis. Informação 4. Então temos assim, Carlos não nasceu em Rio Verde, informação número 1, Carlos também não nasceu em Abadiânia, informação número 3, e que Carlos também não nasceu em Goiânia, informação 4, e também não nasceu em Anápolis, informação 4. Então, Carlos não nasceu em Rio Verde, em Abadiânia, em Goiânia e em Anápolis. Em 4 cidades aí, não nasceu. Faltou uma cidade aí. Qual foi a cidade que faltou? Séries. Então, descobrimos que Carlos nasceu em Séries. Anote aí. A primeira descoberta nossa, anote aí. Você entendeu, né? A primeira descoberta. Carlos nasceu em Séries. Carlos nasceu em Séries. Vamos para frente. Vamos descobrir agora quem nasceu em Anápolis. Então veja aí as informações 4 e 2. A informação 4 diz assim, no almoço de final do curso, o que nasceu em Goiânia, juntamente com Carlos, Jairo e Souza, comeram um delicioso frango com pequi. E o de Anápolis, aquele que nasceu em Anápolis, preferiu churrasco. Então, a informação número 4, por meio dela, sabemos que Carlos, Jairo e Souza comeram um delicioso frango com pequi. E aquele que nasceu em Anápolis, o de Anápolis, preferiu churrasco. Então, pela informação número 4, nós raciocinamos que Carlos não nasceu em Anápolis. Carlos, já sabemos, nasceu em Séries. Carlos não nasceu em Anápolis. Jairo não nasceu em Anápolis. E Souza não nasceu em Anápolis. Porque na informação 4, aquele que nasceu em Anápolis preferiu churrasco, comeu churrasco.
Já Carlos, Jairo e Souza e aquele que nasceu em Goiânia comeram frango com pequi. Então, pela informação número 4, sabemos que quem nasceu em Anápolis não foi o Carlos, não foi o Jairo, não foi o Souza, olha aí, não foi o Souza. E agora, veja a informação número 2, diz assim: o que nasceu em Anápolis dividiu o alojamento com Adão, olha aí. Então, pela informação 2, sabemos também que Adão não nasceu em Anápolis. Então, veja, Carlos não nasceu em Anápolis. Jairo não nasceu em Anápolis. Souza não nasceu em Anápolis. Informação número 4. E a informação número 2. Adão também não nasceu em Anápolis. Então, o que sobrou aí? O que sobrou aí, gente? Sobrou o quê? Quem nasceu em Anápolis? Veja, Carlos não foi, Jairo não foi, Souza não foi, Adão não foi o Adão. Sobrou quem aí? São 5, nós temos 4. Carlos, Jairo, Souza e Adão não nasceram em Anápolis. Faltou quem? O Rafael. Então, Rafael nasceu em Anápolis. Veja aí, descobrimos já 2 aí. Carlos nasceu em Séries. Rafael nasceu em Anápolis. Veja aí, são 5 pessoas, já descobrimos 2. Restam agora quantas? 3. Vamos saber agora, onde nasceu Adão, onde nasceu o Jairo e onde nasceu o Souza. Porque nós já sabemos onde nasceu o Carlos, Séries, e o Rafael, Anápolis. Então faltam 3. Adão, Jairo e Souza. Então vamos lá, descobrir agora quem nasceu em Goiânia. Então veja, na informação número 4 e 3, vamos lá. Informação número 4 diz assim: quem nasceu em Anápolis, veja lá, em Goiânia, melhor dizendo, estamos agora com Goiânia, desculpe-me aí. Estamos em Goiânia agora, vamos descobrir. Já sabemos, Carlos nasceu em Séries, Rafael em Anápolis. Veja a informação número 4. Ela diz assim: o que nasceu em Goiânia, veja aí, no almoço de final do curso, o que nasceu em Goiânia, olha aí, juntamente com Carlos, Jairo e Souza, comeram um delicioso frango pequi. Então, pela informação número 4, sabemos que Carlos, informação número 4, não nasceu em Goiânia, porque ele comeu frango com pequi juntamente com aquele que nasceu em Goiânia. Então, Carlos não nasceu em Goiânia, Jairo não nasceu em Goiânia e Souza não nasceu também em Goiânia. Então, veja, o Carlos aí, já sabemos, nasceu em Séries. E aí, na informação 4, Jairo e Souza não nasceram em Goiânia. Ora, são 5 pessoas. Já sabemos que a cidade das 2. Carlos nasceu em Séries. Rafael nasceu em Anápolis. Restam 3 homens, Adão, Jairo e Souza. Jairo, na informação 4, não nasceu em Goiânia. E o Souza também não nasceu em Goiânia. São 3 homens agora. Se Jairo não nasceu em Goiânia e Souza também não nasceu em Goiânia, então sobrou o que, gente? 3 homens agora, Adão, Jairo e Souza. Jairo não nasceu em Goiânia. Souza também não nasceu em Goiânia. Resta o que aí? O Adão. Então, o Adão nasceu em Goiânia. Viu aí, gente? O Adão nasceu em Goiânia. Certinho, gente? Então, muito bem. Então, agora sabemos aí a cidade de 3 homens. Carlos nasceu em Séries. Rafael nasceu em Anápolis. E o Adão nasceu em Goiânia. Restam agora 2 homens e 2 cidades. Jairo e Souza. E as 2 cidades, Rio Verde e Abadiânia. Como é que eu descubro aí quem nasceu em Rio Verde ou Abadiânia? Jairo ou Souza? Veja aí a informação número 3. Ela diz assim, número 3. Rafael, Carlos e Jairo zombaram do sotaque do que nasceu em Abadiânia. Olha aí.
Restam dois homens, gente. No final aí dá dois homens. Restam aí Jairo e Souza. E duas cidades, Rio Verde e Abadiânia. Então, a informação número 3 nos leva ao raciocínio de que Jairo nasceu em Rio Verde. Informação número 3. E o Souza nasceu em Abadiânia. O Souza. Veja aí, informação 3. Diz assim: Rafael, Carlos e Jairo zombaram do sotaque do que nasceu em Abadiânia. Ora, Rafael já sabemos, nasceu em Anápolis. Carlos, já sabemos, nasceu em Séries. E o Jairo aí? Veja que Jairo aí na informação número 3, ele também zombou do sotaque daquele que nasceu em Abadiânia. Se o Jairo zombou do sotaque da pessoa que nasceu em Abadiânia, o Jairo não nasceu em Abadiânia. O Jairo nasceu em Rio Verde. Viu aí? Sobrou o quê? Sobrou o Souza e a cidade de Abadiânia. Então Souza nasceu em Abadiânia. Resolvemos tudo, gente. Viu aí como foi fácil? Resolvemos tudo. Se você não entendeu direitinho, volte o vídeo aí e você vai ficar com a coisa mais fresca na sua mente. Então descobrimos tudo aí. Descobrimos assim: Carlos nasceu em Séries, Rafael em Anápolis, Adão em Goiânia, Jairo em Rio Verde e o Souza em Abadiânia. Pronto. Agora vamos voltar à questão para resolver lá o problema. Vamos lá. Vamos voltar à questão aí e descobrir qual a opção correta. Veja aí, a questão traz assim: com base nessa situação hipotética, é correto afirmar que, e aí as opções A, B, C, D, E. Vamos aí às informações. Opção A, vamos lá. Diz assim: Rafael nasceu em Goiânia e Jairo nasceu em Abadiânia. Isso aí está correto, gente? Não, não está correto. As duas afirmações estão erradas. Rafael não nasceu em Goiânia, como está escrito aí, e Jairo também não nasceu em Abadiânia. Informações erradas. Vejamos a opção B de bola. Diz assim: Souza nasceu em Anápolis. Souza. E Carlos nasceu em Séries. Informação aí na opção B de bola. Então veja a primeira afirmação: Souza nasceu em Anápolis. Errado aí. Souza nasceu, na verdade, em Abadiânia. O Souza. A primeira informação na opção B está errada. Souza não nasceu em Anápolis. E a segunda informação aí diz: Carlos nasceu em Séries. A segunda informação na opção B de bola. Essa aí está correta. Carlos nasceu realmente em Séries, mas o Souza não nasceu em Anápolis. Então, a opção B de bola está errada. Opção C diz: Carlos nasceu em Abadiânia. Carlos. E Rafael nasceu em Anápolis. Veja aí, a primeira informação na opção C: Carlos nasceu em Abadiânia. Errado isso aí. Na verdade, Carlos nasceu em Séries. Então, errada a questão aí. A segunda informação, na opção C: Rafael nasceu em Anápolis. Está correto. Rafael nasceu em Anápolis. Mas a primeira informação está errada. Então, a opção C não é a opção que a questão quer. Vejamos a opção D de dado. Diz assim: Jairo nasceu em Rio Verde e Adão nasceu em Goiânia. Essa opção aí está correta. É a opção que a questão quer. D de dado. Opção D. Jairo realmente nasceu em Rio Verde e o Adão nasceu em Goiânia. Opção D é a opção que a questão quer. A opção E diz que Adão nasceu em Séries. Errado. Quem nasceu em Séries foi o Carlos. Opção E está errada. E a segunda informação na opção é: Souza nasceu em Rio Verde. Também errado. Souza nasceu, na verdade, em Abadiânia. Então, a única opção que traz duas afirmações corretas, a única opção é a opção D,
de dado. Mais um vídeo e muito obrigado.